Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O cheiro de café recém-passado pairava no ar, misturando-se com o aroma dos pães que eu acabara de tirar do forno. Era mais um dia comum em nossa vida simples, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Jonas, meu marido, saíra cedo para o trabalho, como de costume. Eu, Débora, uma mulher de 32 anos na época, me ocupava com as tarefas domésticas, tentando manter nossa pequena casa em ordem. Nosso apartamento era modesto, localizado em um bairro de classe média-baixa. As paredes finas não conseguiam conter o barulho dos vizinhos e o cheiro de comida dos outros apartamentos frequentemente invadia nossa sala. Mas era nosso lar, construído com muito esforço e amor. Ou assim eu acreditava. O relógio marcava 14 horas quando a campainha tocou. Estranhei, pois não esperava visitas. Ao abrir a porta, deparei-me com Leia, minha irmã mais velha. Seu rosto estava tenso, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Antes que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, ela entrou, empurrando-me levemente para o lado. Débora, precisamos conversar, disse ela, sua voz tremendo levemente. Ofereci-lhe um café, mais por hábito do que por cortesia. Leia e eu nunca fomos próximas. Ela sempre fora a filha favorita, a mais bonita, a mais inteligente. Desde crianças, ela fazia questão de me lembrar disso a cada oportunidade. Não quero café, ela respondeu secamente, sentando-se no sofá gasto da nossa pequena sala. Vim aqui porque... porque não aguento mais carregar esse segredo. Meu coração acelerou. Algo em sua voz, em seu olhar, me dizia que o que estava por vir mudaria minha vida para sempre. Que segredo, Leia? Perguntei, sentando-me na poltrona de frente para ela. Ela respirou fundo, seus olhos encontrando os meus. Jonas e eu. Nós estamos tendo um caso. As palavras atingiram-me como um soco no estômago. Por um momento pensei ter ouvido errado. Minha irmã e meu marido? Impossível. O quê? Você está brincando, não é? Balbuciei, minha voz mal saindo. Leia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Já faz 6 meses, Débora. Eu. Nós não queríamos que fosse assim, mas aconteceu. O mundo ao meu redor pareceu desmoronar. Memórias de jantares em família, de Jonas elogiando Leia, de olhares trocados que eu ingenuamente ignorava. Tudo passou diante de meus olhos como um filme cruel. Como puderam? Gritei, levantando-me abruptamente. Você é minha irmã, Leia. E Jonas? Como ele pode? Leia também se levantou, seu rosto uma mistura de culpa e... Algo mais, algo que eu não conseguia decifrar. Eu sei que é errado, Débora, mas... Mas nós nos apaixonamos. Jonas vai deixar você. Ele está vindo para cá agora para contar tudo. Naquele momento, percebi que não era a culpa que vi no rosto de Leia. Era triunfo. Ela sempre quis ser melhor que eu em tudo e agora tinha roubado a única coisa que eu achava que era verdadeiramente minha. Saia daqui, sussurrei, minha voz carregada de uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Débora, por favor, tente entender. Saia, gritei, apontando para a porta. Leia hesitou por um momento, mas então se dirigiu à saída. Antes de sair, ela se virou. Sinto muito, irmãzinha, mas você sabia que isso aconteceria um dia. Eu sempre consigo o que quero. A porta se fechou atrás dela, deixando-me sozinha com minha dor e minha raiva. Desabei no chão, soluçando incontrolavelmente. Como pude ser tão cega? Como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? As horas seguintes passaram em um borrão. Jonas chegou, encontrando-me ainda no chão da sala. Ele tentou explicar. Disse que não planejara se apaixonar por Leia, que as coisas simplesmente aconteceram. Falou sobre como Leia o entendia, como ela o apoiava em suas ambições. E eu? Perguntei entre lágrimas. O que eu fiz de errado? Jonas suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você não fez nada de errado, Débora, mas você... Você se contenta com tão pouco. Leia me faz querer ser mais, alcançar mais. Suas palavras eram como facadas em meu peito. Eu me contentava com pouco. Eu, que trabalhava duro para manter nossa casa, que o apoiava em todos os seus sonhos. Quero que você saia, disse minha voz surpreendentemente firme. Agora. Jonas não argumentou. Ele pegou uma mala que já estava pronta. Ele planejara isso. Percebi com um aperto no coração e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, sozinha em nossa cama. Não, minha cama agora. Chorei até não ter mais lágrimas. A traição de Jonas doía, mas a de Leia era insuportável.
Minha própria irmã, a pessoa que deveria me proteger, tinha-me apunhalado pelas costas da pior maneira possível. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Jonas voltou para pegar o resto de suas coisas. Leia ligou algumas vezes, alternando entre pedidos de perdão e comentários maldosos sobre como ela e Jonas estavam felizes juntos. Eu me afundei em depressão. Perdi o emprego na pequena loja onde trabalhava como vendedora. As contas começaram a se acumular. Em questão de meses, fui despejada do apartamento que uma vez chamei de lar. Com o pouco dinheiro que tinha, aluguei um quarto minúsculo em um bairro ainda mais pobre. As paredes finas não escondiam as brigas dos vizinhos. O cheiro de mofo era constante, e as noites eram povoadas pelo som de sirenes e gritos distantes. Foi nesse fundo do poço que prometi a mim mesma. Eu me levantaria, e um dia, faria Leia e Jonas pagarem por cada lágrima que derramei. Os meses se arrastavam como uma eternidade. Cada dia era uma luta para sobreviver naquele quarto minúsculo que agora chamava de casa. O barulho constante dos vizinhos, as paredes manchadas de umidade, o cheiro de esgoto que subia pela janela. Tudo isso era um lembrete constante de como minha vida havia desmoronado. Encontrei um emprego como caixa em um supermercado local. O salário mal cobria o aluguel e a comida, mas era tudo o que eu tinha. Enquanto isso, as notícias sobre Jonas e Leia chegavam até mim como farpas afiadas. Certa manhã de domingo, enquanto eu contava as moedas para comprar pão, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendi, hesitante. Débora, querida, quanto tempo? A voz melosa de Leia fez meu estômago revirar. O que você quer, Leia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Oh, nada demais. Só queria saber como minha irmãzinha está se virando. Ouvi dizer que você está morando em um lugar interessante agora. O tom de superioridade em sua voz era palpável. Eu podia imaginar o sorriso satisfeito em seu rosto. Estou bem, Leia. Não precisa se preocupar. Respondi secamente. Que bom. Sabe, Jonas e eu estamos pensando em comprar uma casa nova. Algo maior. Você sabe como é. Falando nisso, lembra daquele colar de pérolas da vovó? Mamãe disse que ficou com você. Eu adoraria tê-lo para usar no meu casamento com Jonas. Meu sangue gelou. Casamento? O colar de pérolas era a única coisa de valor que eu ainda possuía. Uma lembrança preciosa de nossa avó. Casamento? Foi tudo o que consegui dizer. Sim, querida, Jonas me pediu em casamento semana passada. Não é maravilhoso? Enfim, sobre o colar. Não. Interrompi, minha voz tremendo de raiva. O colar fica comigo. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Leia falou novamente, sua voz tinha perdido toda a doçura falsa. Escute bem, Débora. Você já perdeu tudo. Seu marido, sua casa, sua dignidade. Não me faça tornar sua vida ainda pior. Entregue o colar ou... Ou o quê, Leia? Desafiei. Ou eu farei questão de que você nunca mais encontre um emprego decente nesta cidade. Tenho conexões, querida. Não me subestime. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Fiquei ali, parada, o telefone ainda na mão. Tremendo de raiva e medo. Nos dias que se seguiram, a ameaça de Leia pairava sobre mim como uma nuvem escura. Eu sabia que ela era capaz de cumpri-la. Sempre foi a favorita, a bem-sucedida, aquela que conseguia tudo o que queria. Uma semana depois, recebi uma carta. Era um convite de casamento, ornamentado e caro. Os nomes de Jonas e Leia brilhavam em dourado no papel. Junto com o convite, havia um bilhete escrito à mão. Querida irmã, espero que possa comparecer ao nosso grande dia. Será no Country Club. Tenho certeza que você pode dar um jeito de arranjar um vestido adequado. E não se esqueça de trazer o colar. Considere o seu presente de casamento para nós. Com amor, Leia. A crueldade daquele gesto me atingiu como um tapa. Não bastava terem destruído minha vida. Agora queriam esfregar sua felicidade na minha cara. Naquela noite, enquanto jantava um macarrão instantâneo, a única coisa que pude comprar naquela semana, tomei uma decisão. Eu não iria me dobrar. Não entregaria o colar. Não importava o que Leia fizesse. 2 semanas depois, perdi meu emprego no supermercado. O gerente me chamou no escritório, parecendo desconfortável. Sinto muito, Débora. Recebemos uma ligação. Bem, digamos que sugeriram fortemente que seria melhor para a loja se você não trabalhasse mais aqui. Saí dali arrasada, mas não surpresa. Leia estava cumprindo sua ameaça. Encontrar um novo emprego provou-se impossível. A cada entrevista, eu percebia olhares estranhos, desculpas vagas.
De alguma forma, Leia estava fechando todas as portas para mim. O dinheiro acabou. O senhorio, um homem gordo e mal-humorado, batia na minha porta todos os dias, cobrando o aluguel atrasado. Eu mal tinha o que comer. Foi nesse momento de desespero que pensei em vender o colar. Cheguei a tirá-lo da caixa onde o guardava, suas pérolas brilhando suavemente sob a luz fraca do quarto. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Aquele colar representava mais do que uma joia. Era a minha última conexão com um passado feliz e a última coisa que Leia não havia conseguido tirar de mim. Decidi que precisava sair da cidade. Não tinha para onde ir, mas ficar ali significava sucumbir completamente às manipulações de Leia. Com o pouco dinheiro que consegui reunir, vendendo quase tudo o que possuía, comprei uma passagem de ônibus para a capital do estado. Na véspera de minha partida, encontrei outro bilhete debaixo de minha porta. Débora, ouvi dizer que você está de mudança. Que pena que não poderá comparecer ao casamento, mas não se preocupe, guardaremos um pedaço de bolo para você. Ah, e sobre o colar? Bem, tenho certeza que eventualmente você verá que é melhor cooperar. Afinal, o que mais você tem a perder? Leia. Amassando o bilhete com raiva, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Um dia eu voltaria, e quando esse dia chegasse, Leia e Jonas pagariam por tudo o que me fizeram. Com essa promessa ardendo em meu peito, peguei minha única mala e o colar de pérolas e parti para um futuro incerto, deixando para trás os escombros de minha antiga vida. O ônibus chacoalhava na estrada, levando-me para longe de tudo o que eu conhecia. Observei pela janela embaçada as luzes da cidade ficarem para trás, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Minha única bagagem era uma mala surrada e o colar de pérolas da vovó, escondido no fundo de meu bolso. Cheguei à capital do estado no meio da madrugada. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pela luz amarelada dos postes. Com o pouco dinheiro que me restava, aluguei um quarto em uma pensão decadente no centro da cidade. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma pia que pingava constantemente. Mas era meu refúgio, longe das garras de Leia. Os primeiros dias foram um borrão de busca por emprego e tentativas de economizar cada centavo. Caminhava quilómetros para evitar gastar com transporte, comia o mínimo possível. Finalmente, consegui um emprego como garçonete em um restaurante de beira de estrada. O trabalho era exaustivo, os clientes muitas vezes grosseiros, mas era um começo. Semanas se transformaram em meses. Lentamente, comecei a juntar algum dinheiro. Mudei-me para um apartamento pequeno, mais limpo, em um bairro operário. Consegui um emprego melhor como assistente administrativa em uma pequena empresa. A vida não era fácil, mas eu estava sobrevivendo. Uma tarde de sábado, enquanto fazia compras no mercado local, ouvi uma voz familiar que fez meu sangue gelar. Débora, é você. Virei-me lentamente, meu coração acelerado. Era a Cristina, uma velha amiga de escola que não via há anos. Cris, que surpresa te ver aqui. Cristina me abraçou, seu perfume caro invadindo minhas narinas. O que você está fazendo nesta cidade? Ouvi dizer que... Bem, que as coisas ficaram complicadas depois que Jonas... Interrompi-a bruscamente. Estou recomeçando minha vida, Cris. É só isso. Ela me olhou com uma mistura de pena e curiosidade. Entendo. Sabe, estive no casamento de Leia e Jonas mês passado. Foi uma cerimónia linda. Cada palavra era como uma facada. Forcei-me a manter a compostura. Que bom para eles. Respondi secamente. Cristina pareceu não notar meu desconforto. Leia estava deslumbrante, e aquele colar de pérolas que ela usava, simplesmente maravilhoso. Disse que era uma herança de família. Meu estômago revirou. O colar. Meu colar. De alguma forma, Leia havia conseguido uma réplica. Tenho que ir, Cris. Foi bom te ver. Murmurei, afastando-me rapidamente. Voltei para casa em transe, as palavras de Cristina ecoando em minha mente. Leia não só havia roubado meu marido, mas agora estava-se passando pela herdeira legítima das joias de família. A raiva que eu havia tentado suprimir por meses explodiu novamente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento de dor e humilhação que Leia e Jonas haviam me causado. Foi então que tomei uma decisão. Eu voltaria. Não para implorar ou me reconciliar, mas para recuperar o que era meu por direito e fazer justiça com minhas próprias mãos. Na segunda-feira, pedi demissão do meu emprego. Usei minhas economias para me matricular em um curso de contabilidade. Se eu queria me vingar, precisava de habilidades que me permitissem entrar no mundo de Leia e Jonas. Os meses seguintes foram de estudo intenso.
Dormia apenas 4 horas por noite, trabalhando como garçonete nos fins de semana para me sustentar. Cada momento livre era dedicado aos livros. Formei-me com distinção, sendo a melhor da turma. Com o meu novo diploma, consegui um emprego em uma empresa de contabilidade renomada. O salário era bom e logo pude me mudar para um apartamento melhor. Comecei a me vestir de forma mais sofisticada, a frequentar os lugares certos. Estava-me preparando para o confronto que sabia que viria. 3 anos se passaram desde que deixei minha cidade natal. Eu não era mais a Débora frágil e ingênua que Leia havia destruído. Era uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, paciente. Em uma tarde de sexta-feira, recebi um e-mail que fez meu coração disparar. Era um convite para uma conferência de contabilidade em minha cidade natal. Entre os palestrantes, estava o nome de Jonas. Era a oportunidade que eu esperava. Respondi imediatamente, confirmando minha presença. Passei o fim de semana planejando cada detalhe. Escolhi cuidadosamente meu guarda-roupa. Comprei uma maquiagem nova. Queria que Leia e Jonas mal me reconhecessem quando me vissem. Na manhã da conferência, vesti meu melhor terno, prendi os cabelos em um coque elegante e coloquei o colar de pérolas. Olhando-me no espelho, mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Determinada, confiante, pronta para o confronto. O centro de convenções estava lotado quando cheguei. Executivos internos caros circulavam, trocando cartões e sorrisos falsos. Peguei uma taça de champanhe e comecei a circular, meus olhos atentos procurando por rostos familiares. Foi então que o vi. Jonas estava de pé perto do palco, conversando animadamente com um grupo de homens. Parecia mais velho, com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas ainda era o homem que um dia eu amei e odiei. Aproximei-me lentamente, meu coração batendo tão forte que temi que todos pudessem ouvi-lo. Quando estava a apenas alguns passos de distância, Jonas virou-se. Nossos olhares se encontraram. Vi o choque em seus olhos, seguido rapidamente por algo que parecia. Admiração. Débora, ele murmurou incrédulo. Olá Jonas, quanto tempo? Os homens ao redor pareceram sentir a tensão e discretamente se afastaram. Jonas e eu ficamos frente a frente, anos de mágoa e traição pairando entre nós. Você está... Diferente, ele disse, seus olhos percorrendo minha figura. As pessoas mudam, Jonas. Algumas para melhor, outras. Deixei a frase no ar, meu olhar deixando claro o que eu pensava dele. Ele pareceu desconfortável, ajustando a gravata nervosamente. Eu não sabia que você estava na área de contabilidade. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim agora, respondi friamente. Como Leia está? A menção do nome de minha irmã pareceu deixá-lo ainda mais desconfortável. Ela está bem, nós. Nós temos uma filha agora. A notícia me atingiu como um soco no estômago, mas não deixei transparecer. Que maravilha para vocês, disse minha voz carregada de sarcasmo. Nesse momento, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Jonas, querido, você viu. Oh, virei-me lentamente. Leia estava parada ali, seus olhos arregalados de surpresa. Ela estava elegante em um vestido caro, seu cabelo perfeitamente arrumado. E em seu pescoço, brilhando provocativamente, estava uma réplica exata do meu colar de pérolas. Débora, ela disse, recuperando-se rapidamente. Que surpresa ver você aqui, e tão bem vestida. Sorri, uma gargalhada que não vinha do meu coração. Olá, Leia, adorei seu colar, parece familiar. Vi um lampejo de preocupação em seus olhos, rapidamente substituído por arrogância. Oh, isso é uma herança de família. Mamãe achou que ficaria melhor comigo, já que sou a filha mais velha. Toquei meu próprio colar, idêntico ao dela. Que interessante. Tenho certeza que mamãe ficaria surpresa em saber que existem dois. O rosto de Leia empalideceu ligeiramente. Jonas olhava de uma para a outra, claramente desconfortável. O que você quer, Débora? Leia-se, bilou, seu tom agora abertamente hostil. Veio aqui para causar problemas? Mantive minha voz calma, quase doce. Problemas? Não, querida irmã. Vim apenas para uma conferência de negócios. Afinal, sou uma contadora de sucesso agora. Não sabia que vocês estariam aqui. Jonas pigarreou, tentando aliviar a tensão. Bem, é bom ver que você está bem, Débora. Talvez possamos todos jantar juntos algum dia para colocar o passado para trás. Leia lançou um olhar furioso para o marido. Eu ri, um som frio e sem humor. Jantar? Que ideia adorável, Jonas. Tenho certeza que temos muito o que conversar. Sobre o passado, o presente e o futuro.
Leia agarrou o braço de Jonas possessivamente. Não temos nada para conversar com você, Débora. Você não faz mais parte de nossas vidas. Vamos, Jonas. Mas antes que pudessem se afastar, eu dei um passo à frente. Minha voz baixa e ameaçadora. Vocês podem ter-me tirado tudo uma vez, mas cometeram um erro ao me subestimar. Eu voltei, desta vez, sou eu quem tem o poder de destruir vidas. Vi o medo nos olhos de ambos. Sabiam que eu não estava blefando. O que você quer? Jonas perguntou, sua voz trêmula. Justiça, meu querido. E acredite, ela virá, quando menos esperarem. Com isso, virei-me e saí, deixando-os paralisados. Meu coração batia forte, uma mistura de adrenalina e satisfação correndo por minhas veias. O primeiro round havia terminado e eu saíra vitoriosa. Enquanto caminhava para fora do centro de convenções, minha mente já trabalhava no próximo passo. Leia e Jonas haviam mostrado sua fraqueza, seu medo. Agora era a hora de apertar o cerco. Peguei meu telefone e disquei um número que havia memorizado há muito tempo. Após alguns toques, uma voz rouca atendeu. Alô, Senhora Martins? Aqui é Débora, sua filha. Houve uma pausa do outro lado da linha. Débora, meu Deus, faz tanto tempo. Sim, mãe, muito tempo. Estou de volta à cidade e gostaria de conversar sobre Leia, Jonas e sobre certas joias de família. Ouvi minha mãe prender a respiração. Débora, eu... Não se preocupe, mãe. Não estou brava com você. Mas acho que está na hora de colocarmos todas as cartas na mesa, não acha? Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. As peças do meu plano estavam se encaixando. Voltei para meu quarto de hotel, minha mente repassando os eventos do dia. O choque no rosto de Jonas, o medo nos olhos de Leia, era apenas o começo. Eles haviam-me subestimado uma vez, pensando que poderiam me quebrar e eu nunca me recuperaria. Mal sabiam eles que cada humilhação, cada lágrima derramada, havia se transformado em combustível para a minha vingança. Sentei-me na beira da cama, tirando o colar de pérolas. As pérolas brilhavam suavemente sob a luz do abajur, cada uma carregando o peso de memórias e promessas quebradas. Mas agora, elas também carregavam a promessa de um futuro onde eu estaria no controle. Amanhã, pensei, seria o dia em que começaria a desenterrar todos os segredos que Leia e Jonas haviam tentado esconder. E quando terminasse, eles entenderiam o verdadeiro significado de perder tudo. O sol mau havia nascido quando deixei o hotel. As ruas da cidade ainda estavam desertas. O ar fresco da manhã carregando promessas de um novo dia. Caminhei até um parque próximo, onde havia combinado de encontrar minha mãe. Avistei-a sentada em um banco, parecendo menor e mais frágil do que me lembrava. Seus cabelos, outrora castanhos como os meus, agora estavam completamente grisalhos. Ao me ver, seus olhos se iluminaram, uma mistura de alegria e apreensão. Débora, minha filha, ela murmurou, levantando-se para me abraçar. Retribuí o abraço, sentindo uma pontada de emoção que rapidamente sufoquei. Não podia me dar ao luxo de sentimentalismos agora. Mãe, respondi, afastando-me gentilmente, obrigada por vir. Sentamos-nos no banco, um silêncio desconfortável pairando entre nós. Finalmente, tomei a iniciativa. Mãe, preciso saber a verdade. Por que você entregou o colar da vovó para Leia? Ela suspirou profundamente, evitando o meu olhar. Débora, você tem que entender. Depois que você partiu, Leia veio até mim. Ela disse que você havia abandonado a família, que não se importava mais conosco. Jonas a apoiou, dizendo que você havia deixado tudo para trás, inclusive as heranças familiares. Senti a raiva borbulhar dentro de mim, mas mantive a voz calma. E você acreditou neles, sem sequer tentar me contatar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de minha mãe. Eu não sabia o que pensar. Leia sempre foi tão convincente, e com Jonas confirmando tudo. Sinto muito, minha filha. Eu deveria ter sido mais forte. Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Mãe, preciso que você me conte tudo, cada detalhe do que aconteceu depois que parti. Nas 2 horas seguintes, minha mãe dissefiou uma teia de mentiras e manipulações tecida por Leia e Jonas. Como haviam convencido a família e os amigos de que eu era instável, de que havia fugido por não suportar ver a felicidade deles. Como Leia gradualmente assumiu meu lugar, não apenas como esposa de Jonas, mas como a filha favorita, a herdeira de tudo que deveria ter sido meu. Cada palavra era como uma faca, revirando velhas feridas.
Mas também me dava munição, informações preciosas que eu poderia usar. Mãe, disse finalmente, preciso que você faça algo por mim. Ela assentiu, ansiosa para se redimir. Qualquer coisa, minha filha. Quero que você convoque uma reunião de família. Todos, tios, primos, todos que foram enganados por Leia e Jonas. Diga que tem um anúncio importante a fazer. Ela me olhou confusa. Mas o que vou anunciar? A verdade, mãe. Finalmente, a verdade. Deixei o parque com um plano se formando em minha mente. A reunião de família seria o palco perfeito para expor Leia e Jonas, para recuperar não apenas minha herança, mas meu lugar na família. Nos dias que se seguiram, mergulhei em preparativos. Consegui acesso aos registros financeiros da empresa onde Jonas trabalhava. Meus anos de estudo em contabilidade finalmente dando frutos. O que encontrei me surpreendeu. Irregularidades, não exatamente ilegais, mas certamente antiéticas. Jonas havia construído sua carreira sobre a areia movediça. Paralelamente, comecei a contactar antigos amigos e conhecidos. Muitos ficaram chocados ao me ver, tendo acreditado nas mentiras de Leia sobre meu suposto colapso mental. Aos poucos, fui reconstruindo pontes, plantando sementes de dúvida sobre a versão que haviam aceitado como verdade. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era a Cristina, a amiga que havia encontrado no mercado meses atrás. Débora, é a Cris. Ouvi dizer que você está de volta na cidade. Olá, Cris. Sim, estou resolvendo alguns assuntos pendentes. Houve uma pausa do outro lado da linha. Escute, tem algo que você precisa saber sobre Leia e Jonas. Meu coração acelerou. Estou ouvindo. Leia, ela não é feliz como finge ser. Várias vezes a flagrei chorando escondida. E Jonas, bem, digamos que ele não é exatamente fiel. A informação era como ouro. Cris, podemos nos encontrar. Tem muito que precisamos conversar. Marcamos um encontro para aquela mesma tarde. Cris me contou sobre as festas extravagantes que Leia e Jonas davam, ostentando uma felicidade que não existia. Sobre as discussões acaloradas que os vizinhos ouviam. Sobre os olhares que Jonas lançava para outras mulheres, mesmo na presença de Leia. Por que está me contando tudo isso? Perguntei curiosa. Cris suspirou. Porque o que fizeram com você foi errado, Débora. E porque, no fundo, acho que Leia precisa de ajuda. Ela está presa em uma vida que construiu sobre mentiras. Assenti, absorvendo cada palavra. A imagem perfeita que Leia e Jonas haviam construído estava repleta de rachaduras e eu estava pronta para fazer tudo desmoronar. Na véspera da reunião familiar, recebi outra visita inesperada. Era Jonas, parecendo nervoso e desalinhado. Débora, podemos conversar? Ele perguntou, seus olhos percorrendo o corredor do hotel, como se temesse ser visto. Relutante, permiti que entrasse em meu quarto. Jonas parecia ter envelhecido anos desde nosso encontro na conferência. O que você quer, Jonas? Perguntei friamente. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto familiar que um dia eu achara charmoso. Eu cometi um erro, Débora. Um erro terrível. Ergui uma sobrancelha incrédula. Só um. Deixar você foi a pior decisão da minha vida. Ele continuou, ignorando o meu sarcasmo. Leia, ela não é você. Nunca foi. Senti uma mistura de raiva e nojo crescer dentro de mim. E você acha que pode simplesmente voltar e dizer isso? Depois de tudo o que fizeram? Jonas deu um passo em minha direção, seus olhos implorando. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas talvez. Talvez possamos recomeçar. Por um breve momento, senti minha resolução vacilar. Uma parte de mim, aquela garota ingênua que eu havia enterrado há muito tempo, queria acreditar nele. Mas então me lembrei de todas as noites que chorei sozinha, de todas as portas que se fecharam para mim por causa de suas mentiras. Recomeçar, repeti, minha voz carregada de desprezo. Você destruiu minha vida, Jonas. Você e Leia me tiraram tudo. E agora, o quê? Você se cansou dela e quer voltar para mim? Ele baixou o olhar envergonhado. Não é tão simples assim, Débora. Há coisas que você não sabe, coisas que Leia fez. Poupe-me dos detalhes. Interrompi. Não me importa o que aconteceu entre vocês. O que importa é o que vocês fizeram comigo. Jonas pareceu murchar diante de minhas palavras. Então, não há esperança para nós. Olhei para ele, o homem que um dia amei mais que tudo e senti apenas um vazio. Não, Jonas. Não há esperança para nós. Na verdade, não há esperança para você. Confusão passou por seu rosto. O que você quer dizer? Zombei. Fui muito fria e calculista.
Você verá. Amanhã, na reunião de família, sugiro que venha preparado para enfrentar as consequências de suas ações. Ele empalideceu, finalmente percebendo a extensão de minha transformação. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Naquela noite, não consegui dormir. Repassei, mentalmente, cada detalhe do meu plano, cada peça de informação que havia coletado. Amanhã seria o dia em que Leia e Jonas finalmente enfrentariam a verdade, em que eu recuperaria tudo o que me foi tirado. O dia da reunião familiar amanheceu ensolarado, como se o universo conspirasse a meu favor. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido elegante, mas discreto. O colar de pérolas da vovó repousava em meu pescoço, um lembrete constante do que estava em jogo. A casa de minha mãe, palco de tantas memórias felizes e dolorosas, estava repleta quando cheguei. Pude ouvir o burburinho de vozes vindas da sala de estar, misturado com ocasionais risadas nervosas. Respirei fundo e entrei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para mim. Expressões de choque, curiosidade e, em alguns casos, culpa, estampadas nos rostos familiares. Leia foi a primeira a se recuperar. Débora, que surpresa! Agradável, disse sua voz doce demais para ser sincera. Não sabíamos que você viria. Sorri, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Não poderia perder uma reunião de família tão importante, não é mesmo, irmã? Jonas, parado ao lado de Leia, parecia querer desaparecer. Minha mãe se aproximou, hesitante. Bem, já que estamos todos aqui. Ela começou sua voz trêmula. Acho que é hora de esclarecer algumas coisas. Nos minutos que se seguiram, minha mãe contou a verdade sobre minha partida, sobre as mentiras que Leia e Jonas haviam espalhado. Vi os rostos ao meu redor passarem da incredulidade à compreensão e, finalmente, à indignação. Quando ela terminou, dei um passo à frente. Obrigada, mãe, por finalmente contar a verdade. Mas há mais, muito mais. Com calma estudada, comecei a revelar tudo o que havia descoberto. As manipulações financeiras de Jonas em sua empresa, os casos extraconjugais que ambos tiveram. A farsa de felicidade que haviam construído. E isso, disse, tocando o colar em meu pescoço, pertence a mim por direito. Não a imitação barata que Leia tem usado para fingir ser algo que não é. Leia, que até então mantivera uma expressão de choque controlado, finalmente explodiu. Sua vadia ingrata, gritou, avançando em minha direção. Depois de tudo o que fizemos por você. Jonas assegurou, mas seus olhos estavam fixos em mim. Uma mistura de medo e súplica. Débora, por favor. Ignorei-o, meus olhos varrendo a sala. Vocês dois destruíram minha vida. Me fizeram parecer louca, instável. Roubaram minha família, meus amigos, minha herança. Mas agora, todos sabem a verdade. Tio Roberto, sempre o patriarca da família, deu um passo à frente. Jonas, Leia, isso é verdade. Vocês mentiram para todos nós. O silêncio deles foi resposta suficiente. Vi a compreensão se espalhar pelos rostos ao meu redor. Anos de mentiras desmoronando em questão de minutos. Saiam, disse tia Marta, sua voz tremendo de raiva. Saiam desta casa agora mesmo. Jonas tentou argumentar, mas foi em vão. Em meio a olhares de desprezo e palavras duras, ele e Leia foram praticamente expulsos. Antes de sair, Leia lançou-me um último olhar. Uma mistura de ódio e... algo mais. Medo, talvez. Ou arrependimento. Quando a porta se fechou atrás deles, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros. Anos de dor, raiva e planejamento culminaram neste momento. Finalmente, a verdade viera à tona. Nos dias que se seguiram, as consequências de minhas revelações se desenrolaram como um efeito dominó. Jonas foi demitido de seu emprego. As irregularidades financeiras que expus sendo investigadas. Leia, abandonada por aqueles que um dia a idolatraram, encontrou-se sozinha pela primeira vez na vida. Quanto a mim, fui aos poucos reconectando-me com minha família. Reconstruindo laços que pensei estarem perdidos para sempre. O colar de pérolas da vovó repousava em meu pescoço. Um símbolo de tudo que havia reconquistado. Uma tarde, enquanto caminhava pelo mesmo parque onde havia me encontrado com minha mãe semanas atrás, avistei uma figura familiar sentada em um banco. Era Leia, parecendo uma sombra da mulher confiante que um dia foi. Por um momento, considerei passar direto, mas algo me fez parar. Aproximei-me, sentando-me ao seu lado, sem dizer uma palavra. Ficamos em silêncio por vários minutos, o som distante de crianças brincando, preenchendo o ar. Você conseguiu, Leia finalmente disse, sua voz rouca. Destruiu tudo o que construímos.
Virei-me para ela, estudando seu perfil. Não, Leia, vocês destruíram tudo sozinhos. Eu apenas expus a verdade. Ela riu, um som amargo e sem humor. E agora? Vai viver feliz para sempre, sabendo que nos arruinou? Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra. Não se trata de felicidade, Leia. Trata-se de justiça. Vocês tiraram tudo de mim. Meu marido, minha família, minha dignidade. Passei anos reconstruindo minha vida, peça por peça. Leia virou-se para mim, seus olhos vermelhos e inchados. Você não entende. Jonas, ele nunca foi o que você pensou. Ele me manipulou tanto quanto a você. Senti uma pontada de algo. Não exatamente pena, mas compreensão. E você deixou que ele o fizesse. Você escolheu trair sua própria irmã. Eu sei. Ela sussurrou, abaixando a cabeça. Eu sempre invejei você, Débora. Sua força, sua bondade. Pensei que, tomando o seu lugar, me tornaria você, mas só me tornei uma casca vazia. O silêncio caiu entre nós, pesado com anos de mágoas e ressentimentos não ditos. Olhei para o céu, observando as nuvens passarem lentamente. Não posso perdoar você, Leia. Disse finalmente. O que vocês fizeram? Isso vai me acompanhar para sempre, mas também não vou gastar mais energia odiando vocês. Ela assentiu lentamente, como se cada movimento fosse doloroso. E agora? O que acontece conosco? Levantei-me, ajeitando meu vestido. Agora, cada um segue seu caminho. Você tem sua vida para reconstruir, assim como eu tive que fazer. A diferença é que você ainda tem uma chance de fazer isso com honestidade. Leia ergueu os olhos para mim, uma mistura de desespero e uma centelha de algo que poderia ser esperança. Você acha... Você acha que um dia poderemos ser irmãs de novo? Hesitei, sentindo o peso daquela pergunta. Não sei, Leia. Talvez um dia. Mas não hoje. Não amanhã. Talvez nunca. O tempo dirá. Com essas palavras, virei-me e comecei a caminhar. Cada passo me afastava não apenas de Leia, mas de todo o passado de dor e traição. Senti como se estivesse respirando livremente pela primeira vez em anos. Nas semanas que se seguiram, mergulhei de volta em minha carreira. Minha experiência e a rede de contatos que havia construído me abriram portas que antes pareciam inalcançáveis. Recebi uma oferta para ser diretora financeira de uma empresa em expansão, um cargo que Jonas sempre sonhara em alcançar. Ocasionalmente, ouvia notícias sobre Leia e Jonas. Ele havia se mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe do escândalo. Leia, por outro lado, permaneceu. Via, algumas vezes de longe, sempre sozinha, parecendo estar lutando para encontrar seu lugar no mundo. Uma tarde, enquanto arrumava algumas coisas velhas no apartamento que havia comprado recentemente, encontrei uma foto antiga. Nela, Leia e eu sorríamos, abraçadas, duas meninas inocentes, sem ideia do que o futuro reservava. Por um momento, senti uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Mas então, olhei ao redor, para o apartamento elegante que havia conquistado com o meu próprio esforço, para os diplomas e certificados pendurados na parede, para o reflexo no espelho de uma mulher forte e independente. Sorri para mim mesma, guardando a foto de volta na caixa. O passado estava encerrado. O futuro, com todas as suas possibilidades, me aguardava. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade, refleti sobre minha jornada. A dor, a luta, a vingança. Tudo isso havia-me moldado, me transformado na mulher que eu era hoje. Toquei o colar de pérolas em meu pescoço, sentindo o peso familiar das joias. Não era apenas um colar agora, era um símbolo de tudo que havia perdido e reconquistado, de tudo que havia superado. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era minha mãe, convidando-me para um jantar em família no fim de semana. Sorri ao aceitar o convite, sentindo uma onda de gratidão por ter recuperado esse vínculo. Enquanto a noite avançava, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. O capítulo da vingança estava encerrado. Daqui para frente, cada decisão, cada ação, seria para construir o futuro que eu desejava. Um futuro livre das sombras do passado. Com esse pensamento, entrei e fechei a porta da varanda, deixando a brisa noturna e as memórias para trás. Amanhã seria um novo dia, e eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. Os meses se transformaram em anos, e minha vida assumiu um ritmo que jamais imaginei possível. Como diretora financeira, mergulhei de cabeça no trabalho, liderando a empresa através de expansões e aquisições que nos colocaram no mapa do mercado financeiro.
Numa manhã de quarta-feira, enquanto revisava alguns relatórios em meu escritório, minha assistente entrou, parecendo nervosa. Senhora Débora, há alguém aqui para vê-la. Ela diz que é urgente. Ergui os olhos intrigada. Quem é? Ela disse que se chama Maria, filha de Leia e Jonas. Senti meu coração acelerar. A menina que nunca conheci, a filha de minha irmã e meu ex-marido, estava aqui. Mande entrar, disse, ajeitando-me na cadeira. A jovem que entrou era a imagem de Leia quando mais nova, mas havia algo em seus olhos que me lembrava Jonas. Ela parecia ter cerca de 16 anos, e seu rosto mostrava uma mistura de determinação e medo. Tia Débora, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu precisava te conhecer. Indiquei a cadeira à minha frente. Sente-se, Maria. Como posso ajudá-la? Ela se sentou, torcendo as mãos nervosamente. Eu descobri tudo o que aconteceu. Entre você, minha mãe e meu pai. E eu precisava ouvir sua versão da história. Olhei para ela, vendo a angústia em seus olhos. Por um momento vi a mim mesma, anos atrás, buscando respostas. Maria, o que aconteceu entre nós foi há muito tempo. Tem certeza que quer abrir essas feridas? Ela sentiu, determinada. Preciso entender. Minha mãe. Ela não é feliz. Nunca foi. E meu pai. Bem, ele raramente está por perto. Eu preciso saber a verdade. Respirei fundo, ponderando como contar uma história tão complexa e dolorosa. Maria, o que aconteceu entre sua mãe, seu pai e eu foi. Complicado. Houve traição, mentiras, manipulação. Todos nós cometemos erros, alguns mais graves que outros. Nos minutos seguintes, contei a ela uma versão resumida dos eventos, tentando ser o mais justa possível, mesmo com aqueles que me machucaram. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos de Maria. Eu sinto muito. Ela sussurrou. Pelo que eles fizeram com você. Estendi a mão, tocando gentilmente a dela. Maria, você não tem culpa das ações de seus pais. E, apesar de tudo, eles te deram a vida. E isso é algo precioso. Ela enxugou as lágrimas. Tia Débora, eu queria te conhecer melhor. Sei que não tenho esse direito, mas... Senti algo se mexer dentro de mim, uma parte que pensei estar morta há muito tempo. Maria, eu ficaria honrada em conhecê-la melhor. Mas precisamos fazer isso com cuidado. Sua mãe... Minha mãe sabe que eu vim. Ela interrompeu. Na verdade, foi ela quem me deu seu endereço. Fiquei surpresa. Leia havia mudado mais do que eu imaginava. Nos meses que se seguiram, Maria se tornou uma presença regular em minha vida. Almoçávamos juntas ocasionalmente, e ela me contava sobre seus sonhos, suas aspirações. Vi nela uma mistura curiosa de Leia, Jonas e... Bem, de mim mesma. Numa tarde de sábado, enquanto caminhávamos por um parque, Maria fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Tia Débora, você já pensou em ter filhos? Parei olhando para ela. Houve um tempo em que sonhei com isso, mas depois de tudo... Acho que esse sonho ficou para trás. Maria mordeu o lábio, hesitante. Sabe, às vezes eu penso... Como teria sido se você fosse minha mãe? Senti um nó na garganta. Maria... Eu sei. Ela disse rapidamente. É bobagem, mas é que... Você é tão forte, tão independente. Queria ser como você quando crescer. Abracei-a, sentindo uma onda de emoção que não experimentava há anos. Você será a sua própria pessoa, Maria. Forte à sua maneira. Aquela conversa mexeu comigo mais do que gostaria de admitir. Naquela noite, sozinha em casa, peguei-me olhando velhas fotos de família. Fotos de antes de tudo dar errado. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Leia. Débora. Sua voz soava cansada. Maria me contou sobre seus encontros. Senti-me tensa. Leia, Não. Por favor, me deixe falar. Ela interrompeu. Eu quero. Quero te agradecer por ser para ela o que eu nunca consegui ser. Fiquei em silêncio, chocada com suas palavras. Eu cometi muitos erros, Débora. Erros que nunca poderei desfazer. Mas ver você com Maria me faz pensar que talvez, apenas talvez, algo de bom possa vir de toda essa bagunça. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Leia, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Ela respondeu. Apenas continue sendo você mesma, para Maria, e talvez um dia possamos tentar ser uma família de novo, de alguma forma.
Depois que desligamos, fiquei sentada por um longo tempo, absorvendo tudo. Pensei em minha jornada, nas escolhas que fiz, na mulher que me tornei. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para um advogado e iniciei o processo de divórcio oficial de Jonas. Era a hora de cortar os últimos laços com o passado. Semanas depois, recebi os papéis finais do divórcio. Assinei-os sem hesitação, sentindo como se um capítulo de minha vida estivesse finalmente se encerrando. Naquela tarde, convidei Maria para um almoço. Quando ela chegou, notei algo diferente em seu olhar. Tia Débora, ela disse, sua voz tremendo de excitação. Eu fui aceita na faculdade de administração. Quero ser como você. Abracei-a, sentindo uma mistura de orgulho e emoção. Maria, isso é maravilhoso. Mas lembre-se, seja você mesma. Essa é a chave para o sucesso. Enquanto comemorávamos, pensei em como a vida dá voltas. Anos atrás, eu estava no fundo do poço, traída e abandonada. Agora, estava aqui, celebrando o futuro brilhante de uma jovem que, de alguma forma estranha, havia se tornado parte de minha vida. Naquela noite, sentada em minha varanda, olhando para as luzes da cidade, refleti sobre minha jornada. A dor, a traição, a vingança. Tudo isso me moldou, me transformou. Mas não era mais isso que me definia. Toquei o colar de pérolas em meu pescoço, sentindo seu peso familiar. Não era mais um símbolo de perda ou vingança. Era um lembrete de resiliência, de superação. O telefone tocou. Era minha mãe, convidando-me para um jantar em família no fim de semana. Leia estaria lá, ela mencionou hesitante. Respirei fundo. Diga a ela que estarei lá, respondi. Quando desliguei, senti uma sensação de paz que não experimentava há anos. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu o encarava sem medo ou amargura. Entrei em casa, fechando a porta da varanda. O passado estava finalmente no passado. O futuro, com todas as suas possibilidades, me aguardava. E eu estava pronta para abraçá-lo. Não como a Débora traída e vingativa, mas como a mulher forte e compassiva que me tornei. Me olhei no espelho, vendo não apenas meu reflexo, mas o reflexo de todas as versões de mim que existiram ao longo dos anos. Sorri para mim mesma, sentindo-me completa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.